Eu tenho aí a minha função hoje de coordenadora do Comitê de Sustentabilidade e Inovação da Votorantim Cimentos, tenho assento em Conselho Consultivo da La Clima, assessoro alguns outros conselhos também nesses temas, sou advogada de formação, esses são os meus 2 livros aí, os meus filhos mais velhos, de 2003 e 2008. Então, faz bastante tempo que eu trabalho com meio ambiente, porque a gente definiu muitos termos para falar sobre a mesma coisa exatamente. Então, é de ambiental, é environmental related, é tudo que a gente está falando por aqui, tá? Olhando para o Navigator, essa aqui... Opa! Dá para voltar aqui? Essa aqui é a carinha da 5ª edição, capítulo Brasil, que a gente tem. Já vou dizer para vocês que quando eu vi essa foto, falei, isso não é foto para a gente tratar de responsabilidade de conselheiros, mas, enfim, pois é, nada a ver com a realidade. É um dos pontos que a gente tem que fazer o ajuste, a gente tem que falar na mesma linguagem de conselhos de administração. Eu gostaria de ver telas aí de ações na Bolsa e não essa foto, mas é o que temos para a gente trabalhar. De novo, é um documento global. Sendo um documento global, a gente tinha regras para seguir em cada um dos capítulos. Essa aqui é a divisão de estrutura, então a gente passa aí por respostas legais e regulatórias, dever dos administradores. Esse dever vis-à-vis os relatos de sustentabilidade, e obviamente que a gente já vai ter outro problema para falar disso agora, e aí dicas práticas para os administradores. Como eu disse para vocês, é um documento que tem um viés muito mais jurídico mesmo, tá? Mas ele tem 2 sessões que são bem práticas, que é uma sessão de resumo e essa das dicas práticas. Eu fiz o capítulo, a gente teve revisão da Sarah Hill, que é da Commonwealth Climate Law and Law Initiative, e Chapter Zero Alliance, que foram aí as iniciativas que lideraram esse Navigator, e a Tarsila fez a revisão independente aqui via IBGC. Nesse capítulo de revisões, respostas legais e regulatórias, o que a gente está falando é de como é que o Brasil impulsionou o seu panorama de políticas públicas que tratam de clima e natureza. O detalhe aqui também que vale levantar para vocês é, a gente tem uma disparidade grande entre Brasil e resto do mundo, acho que eu posso dizer assim, pelo menos nos capítulos que a gente tem para Navigator, para tratar de clima junto com natureza, sempre. Porque aqui, obviamente, a gente tem uma condição de capital natural disponível que é diferente, pelo menos, da maioria do norte global. Aí a gente pode olhar um pouquinho para sul global, mas para os capítulos não. Então, toda vez que a gente faz as referências a clima, a gente carrega junto natureza. E já também para falar dessa divisão, a gente só tem essa divisão semântica, porque tudo é meio ambiente no final das contas, porque a gente começou a trabalhar com clima sendo uma demanda global de norte, e aí eles tiveram que arrumar uma outra denominação para o resto, que não é clima, mas é meio ambiente. Primeiro era biodiversidade, vocês vão lembrar disso, era biodiversidade, ecossistema, serviços ecossistêmicos. Agora a gente conseguiu mais ou menos dar uma padronizada global e tudo que não é clima de meio ambiente virou essa definição de natureza. Então aqui é só um panorama, olhando mais para clima especificamente, de como é que o Brasil evoluiu na sua política pública para tratar de clima, base regulatória geral. Se vocês olharem aqui, nossa Política Nacional de Mudança do Clima é de 2009. A gente só teve, efetivamente, um novo passo de regulamentação em 2024, quando a gente teve a Lei de Mercado de Carbono publicada, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Antes disso, a gente só definiu NDC nova, que é a meta do Brasil, lá no Acordo de Paris, mas eu tive um gap muito grande de regulamentação, que faz toda a diferença quando a gente olha nesse viés de responsabilidade de conselhos de administração, tá? Com COP30, e aí, efetivamente, a grande mudança de política pública que não está na agenda dos conselhos ainda é o Plano Clima. O Plano Clima já traz os orçamentos de carbono para 2030 e 2035 para todos os setores no Brasil, e nós não temos isso na agenda de discussão dos conselhos ainda. Lembrando também que, do ponto de vista regulatório, a gente tem sistema financeiro no Brasil com aí disparadamente todas as ações que encaminharam essas discussões de clima e natureza, quando lá em setembro de 2021, o Banco Central publicou pacote regulatório ESG. Então, a gente tem sistema financeiro olhando risco social, ambiental e climático desde 2021, com bancos. Depois disso, a gente teve seguradoras, a gente tem a CVM agora só com formulário de referência de novo, que sabemos que não é suficiente, mas tem também aí Previc, que deu um passinho em 2025 para alertar que, se forem materiais esses riscos, eles precisam ser considerados em alocação de capital. Então, a gente tem esse panorama. Agora, qual é o ponto? Mesmo que a gente não tenha mais 244 de CVM, de relatórios aí,
obrigatório, o que a gente tem é que todo o nosso sistema financeiro precisa de dados de portfólio em relação a dados de clima e natureza, tanto de riscos como de oportunidades. Isso significa que eu vou ter essa obrigação cascateando para todos os setores. Então, não temos mais obrigação diretamente de fazer um relato, e a gente já vai passar por isso, mas eu tenho esse sistema que vai cascatear vindo aí de bancos e seguradoras, pelo menos. Nesse viés de dever dos administradores aqui, o que a gente olha também é uma composição regulatória, tá? Indo lá desde aquilo que a gente conhece desde sempre, de lei das SA, com avaliação de judiciário sobre discricionariedade dos administradores, o tal do Business Judgment Rule. Como é que a gente fala em relação a riscos climáticos materiais, olhando para o setor financeiro principalmente, e aí o que a gente tinha de CVM 193, e Constituição Federal, os artigos que embasam também desenvolvimento econômico, olhando para as questões de clima e natureza. Além, obviamente, das boas práticas aqui do IBGC, o nosso Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, Código de Stewardship da AMEC, aí, e também o artigozinho de lei das SA que fala sobre responsabilização. Esse é o nosso panorama regulatório, olhando exclusivamente condutas, ação ou omissão de administradores nas empresas reguladas. Eu estou falando aí de capital aberto, tá? Tanto categoria A como categoria B. Olhando para o setor, para o capítulo de obrigações em relação a relato, a gente teve essa novidade no mês de maio, na sexta-feira à noite, que caiu a obrigatoriedade de relatórios de informações financeiras de sustentabilidade e clima que estavam previstos na 193. Tudo virou novamente voluntário, com algumas diferenças aí em relação à asseguração, que tornam esse relatório hoje um tanto quanto punitivo. Mas vamos ver como é que o mercado vai se encaminhar. O ponto para falar com vocês é, olhando para o Navigator, o que a gente tem? Se caíram as obrigações de relato, e aí os conselheiros podem ficar um pouco mais reticentes em relação à ação que vai ser tomada para informações financeiras de sustentabilidade e clima, a gente tem que lembrar que não caiu a regulação do Banco Central. Porque além do pacote regulatório de 21 para riscos socioambientais e climáticos, a gente teve a publicação em 25 da resolução do Conselho Monetário Nacional 5185. Tá certo o número? Acho que sim. Obrigada. Né? E nessa norma, o que a gente fez foi imputar também aos bancos a mesma responsabilidade de publicar seus relatos financeiros de sustentabilidade e clima usando os padrões globais de FRS, S1 e S2 que estavam previstos lá na 193. Ou seja, não conheço nenhum negócio que não trabalhe com banco. O ideal é que os conselhos levem isso em consideração para tratar, então, de como é que vão ocorrer essas divulgações. Se vai ter um relatório de S1 e S2, se eu vou olhar para riscos e oportunidades no padrão do relatório e colocar esses dados nos relatórios que eu já publico hoje, ou como é que eu quero me comportar em relação a isso, tá? O ponto, e aqui está explícito no Navigator, é o seguinte: quando essa obrigatoriedade de divulgação aqui cai, os riscos continuam existindo. O que a gente está falando é, se eu decidir não publicar, eu só estou fazendo com que o mercado não conheça esses riscos. E aí vai caber aos investidores, aos usuários dessas informações, serem incisivos nos pedidos para entenderem de fato tanto riscos como oportunidades de clima e natureza. Se a gente não tiver demanda, eu acho que vai ficar um pouco mais difícil de ter tração para esses relatórios. Mas o Conselho precisa entender que os riscos continuam existindo, ele só não vai contar para o mercado daqui para frente se ele optar por não divulgar. Olhando para dever fiduciário especificamente, e aí usando toda a nossa base regulatória, o que eu tenho é que dever fiduciário independe de norma de obrigatoriedade para divulgação e de ambiente geopolítico. Se eu estou falando de riscos e oportunidades de clima e natureza que sejam materiais para o negócio, eu tenho a obrigação de divulgá-los ao mercado, porque eu tenho que trabalhar nas bases de transparência e integridade. E, no fim da história, o que a gente quer é que eu tenha, de fato, incentivos financeiros para que isso aconteça. Então, vamos olhar para os bancos brasileiros e entender quando é que eu vou ter, de fato, uma taxa de juros diferenciada para quem me comprovar que tem menos risco ou que está me aparecendo como uma oportunidade aqui pautada e fundamentada para clima e natureza. Fechando aqui as nossas dicas para os administradores que estão lá no Navigator, nessa 5ª edição, o que a gente tem? Integrar, obviamente, estratégia de clima e natureza aqui no processo decisório para alocação de capital, falar sobre engajamento
Em políticas públicas, a regulamentação de carbono está acontecendo, o orçamento de carbono está definido. Quantas empresas, de fato, estão olhando para isso e como é que o Conselho está avaliando o risco de transição nestas novas normas? E aí, também, olhando do ponto de vista de mercado, tá? Como é que a gente vai aí, por exemplo, trabalhar com o sistema financeiro para falar, ó, eu tenho meus dados publicados, os meus riscos são menores que o concorrente. Cadê a minha remuneração ou o meu prêmio que eu vou ter via sistema financeiro, já que eu estou te ajudando no seu portfólio para avaliar risco também? A avaliação de risco, por óbvio, gente, fazer a integração do que a gente já tem com os modelos de gerenciamento de risco corporativo, falar aí dos vieses de governança especificamente, olhando para liability. Se eu sou conselheiro, membro de comitê, eu tenho que estar com todos esses dados formalizados nas políticas. Eu preciso dar esse passo. Quando a gente tinha o 93 em vigor, muitos coaudes, comitês de auditoria, tiveram que fazer a revisão das políticas para atualizá-las, para trazer essa competência formalizando, tá? E aí, para a gente fechar, obviamente, supervisão, que é aí uma das atribuições principais de conselho, como é que eu estou atribuindo essas avaliações de risco e oportunidade de clima e natureza dentro do meu conselho, dentro dos meus comitês, como é que o comitê de auditoria vai fazer a supervisão dos dados que vão ser disponibilizados ao mercado em qualquer material, não apenas em um eventual relatório de IFRS. Governança do ponto de vista das políticas mesmo, não apenas de mitigação de liability aqui. E, obviamente, divulgação de dados, se e quando eu entender que é definitivamente uma estratégia para o negócio, o que me parece que seria, porque a gente teria um diferencial competitivo que precisaria ser materializado aí com que eu acesso a capital.